Características literárias do livro de Provérbios. Estilo literário de Provérbios e instrução. Os provérbios são concisos, quer dizer, eles são rápidos, eles são curtos. Os provérbios também são sagazes. Por trás dos provérbios sempre tem alguma instrução, uma lição, alguma coisa onde nós podemos aprender. Os provérbios também são memoráveis. Eles são curtos e rápidos para que as pessoas possam decorar, para que as pessoas possam memorizar bem. Provérbios também se baseiam na experiência. As pessoas, no seu convívio diário, no seu trabalho, no seu serviço, no seu modo de vida, acabam criando provérbios para passar uma instrução a uma outra pessoa. Também provérbios é uma verdade universal. Você pode estar no norte do Brasil, ou no sul do Brasil, ou no centro do Brasil, ou em um outro país, que aquele provérbio sempre estará inspirando alguém ou ensinando alguém uma verdade. Provérbios também, ele tem um objetivo prático e de longo uso. Passam-se anos, passam-se de pais para filhos. Existem provérbios nos dias de hoje de mais de 100 anos. Então, provérbios, ele é importante para transmitir uma verdade, para passar um ensino. Eles são descritos também como poéticos e rítmicos. E uma das qualidades do provérbio são que eles são uma metáfora. É aquilo que eu sei de alguma coisa para poder explicar outra, e facilita o entendimento da pessoa a quem está sendo transmitido aquele provérbio. Eles também são vivazes, quer dizer, eles são ativos. Eles são duradouros, eles passam por muito tempo. E eles são convincentes também. Eles convencem a pessoa de que aquele provérbio, de que aquela instrução, de que aquele ensino que está sendo transmitido é realmente uma verdade. Instrução quase sempre passa de pai para filho. Os antigos, os orientais, na África, é muito usados os provérbios para quando o pai quer ensinar alguma coisa ao filho, transmitir uma verdade para o filho. Mas também não é só de pai para filho, é também do mestre para o discípulo. Nessas academias de artes marciais, a gente costuma ver nos filmes, nas histórias, sempre o mestre passando uma verdade para o seu aluno, para o seu discípulo, em forma de provérbio. E também, nesses provérbios, são passados ordens e proibições e motivações. São ordens para que a pessoa faça alguma coisa, são proibições para que as pessoas deixem de fazer alguma coisa, e são também motivações para a vida, motivações para a saúde, motivações para o seu modo de viver, e as quais o discípulo, ou o filho, ou as novas gerações devem obedecer. Salomão, ele compôs 3.000 provérbios. E Salomão também, ele escreveu 1.005 cânticos também. Salomão, ele é o principal autor do livro de Provérbios, mas ele não é o único, né? Alguns provérbios de Salomão foram reunidos nos tempos do rei Ezequias. Mas Agur, filho de Jaque, de Massá, ele é o autor do capítulo 30. E o capítulo 31, ele foi escrito pelo rei Lemuel de Massá. E o gênero do livro de Provérbios é sapiencial, quer dizer, é uma literatura de sabedoria. Então, nesse estudo que nós vamos nos aprofundar hoje, ele vai nos trazer muitos versículos no livro de Provérbios. O livro de Provérbios, ele mostra a juventude, as novas gerações, como a sabedoria deve ser buscada, como a prudência deve ser buscada e como a tolice deve ser rejeitada. Por isso, no final desse vídeo, nós vamos falar um pouco sobre as qualidades do tolo. Qualidades não, vícios, né? Os vícios do tolo que devem ser evitados. E vamos falar também da sabedoria segundo escreveu Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo. Tiago capítulo 1, versículo 5.
Glória ao santo nome de Jesus Cristo, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que nos acompanham. Este é o canal Rádio Evangélica Galileia. Sou o pastor Osmar Prates, professor de escola dominical e professor voluntário do Núcleo Teológico da FAESP, Faculdade Evangélica de São Paulo. Procuramos nesta videoaula servir os alunos e professores e demais interessados com subsídios para a Escola Bíblica Dominical e por isso estudamos, pesquisamos, oramos e gravamos no esforço de te ajudar cada vez melhor. Meus pastores são o pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor José Wellington Costa Júnior e o pastor na igreja Iquim Congrego, Assembleia de Deus Vila Fátima, São Paulo, pastor Leslie Marinhos. Te convido a se inscrever no canal, a deixar o seu clique no gostei, a comentar algo na descrição do vídeo, como o seu nome, ou o estado onde você mora, ou a cidade onde você mora, e a compartilhar com a sua igreja. Assista 2 ou 3 vezes para absorver bem o conteúdo da lição. Orem por nós para sempre melhorarmos este trabalho, a fim de abençoar a sua vida. Estas ações ajudam a crescer o canal e você estará ajudando outras pessoas que precisam deste mesmo conteúdo. Estaremos muito agradecidos em nome de Jesus Cristo. Assista 2 ou 3 vezes para você absorver bem o conteúdo da lição. Enquanto você assiste esse vídeo, do meu lado esquerdo você vai encontrar um quadradinho onde está escrito inscreva-se. Você clicando ali, você automaticamente se inscreverá no canal. E também acima vão aparecer os cards que estarão indicando a playlist ou então o próximo vídeo ou o vídeo anterior. E também no final do vídeo você vai encontrar 2 telas finais que estarão indicando a playlist ou o próximo vídeo ou o vídeo anterior. Deus te abençoe e uma ótima aula para você. Muito bem, vamos continuar aqui com o nosso estudo bíblico na lição de número 6 do primeiro trimestre de 2022. A Bíblia como um guia para a vida. A Bíblia ela nos guia e nos faz mais sábios. Quando nós nos mergulhamos e colocamos o propósito de aprender as verdades bíblicas, o Espírito Santo nos torna mais sábios. Nós nos tornamos mais sábios acerca das coisas de Deus e acerca das coisas do homem. A Bíblia é um guia para todas as áreas da vida. A Bíblia é um guia para a vida profissional. A Bíblia é um guia para a vida conjugal. A Bíblia é um guia para os filhos, para os jovens, para os adolescentes, para aqueles que estão instruindo as crianças. Então, a Bíblia é um livro guia. A Bíblia é um guia também para obedecer a Deus. A Bíblia ela ensina como obedecer a Deus, ela ensina como servir a Deus, ela ensina como buscar a Deus. A Bíblia é um livro que ensina a redenção, ela fala sobre Jesus Cristo, ela fala sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ela fala o que é necessário para a nossa salvação. A Bíblia ela é um alicerce para a vida. O alicerce é onde estão firmadas as colunas que sustentam a casa. É necessário cavar uma cova. Ali dentro daquela cova é feita uma estrutura ou de tijolinho maciço de barro, como era antigamente, ou hoje com ferros e também com massa de concreto. E ali é um maciço aonde serão erguidas as colunas, as paredes, e é o alicerce que vai sustentar a casa. Em Mateus 7,24, Jesus Cristo faz uma parábola falando sobre o homem que construiu a sua casa na rocha e sobre o homem que construiu a sua casa na areia. Vieram as tempestades, os ventos, os rios e situações que representam as crises das nossas vidas, as nossas crises existenciais, financeiras, de saúde, enfermidade, conjugais, representa tudo isso. E a casa do homem que estava firmada na rocha não caiu, mas a casa do homem que estava firmada na areia, ela ruiu. Então, a palavra de Deus, Jesus Cristo, ele nos dá o entendimento que quem pratica a palavra de Deus, ela tem a vida firmada na rocha. Então, se você quer ter uma vida que, quando você passar por crises, você não se desmorone, não se arruine, então é necessário que você mergulhe na palavra de Deus e aprenda a palavra de Deus e pratique a palavra de Deus. Jesus ele também é a rocha e ele tem a palavra de vida eterna. Somente Jesus tem a palavra de vida eterna. Num discurso duro,
alguns seguidores de Jesus começaram a se afastar e Jesus fala para os seus apóstolos: vocês querem também ir juntos? Eles falam: para onde iremos se somente tu tens palavras de vida eterna? Então Jesus, ele tem a palavra para a salvação, ele tem a palavra para a eternidade, ele tem a palavra para o dia da sua vinda, nós estarmos alicerçados e firmes para que nós não saiamos do propósito da salvação. As crises não abalarão os que estão em Cristo e a sua palavra. Então aqueles que estão firmados na palavra de Deus, eles já sabem que as crises virão, eles já sabem como enfrentar as crises, e eles já sabem como recorrer a Deus para não serem abalados, entrarem em ruínas, ou que eles não se afundem quando chegarem às crises. A palavra do Senhor, ela é um alicerce para cada um de nós. A palavra de Deus também, ela é luz. Em Salmo 119, versículos 5 e 105, a palavra, ela é lâmpada para os nossos pés. Quer dizer que ela guia o nosso modo de vida. A palavra é luz para o caminho que nós devemos caminhar. A partir do momento que nós nascemos, nós temos um caminho para seguir. Este caminho é cheio de pedregulhos, de barreiras, de dificuldades, de trevas, e nós precisamos de luz, e a palavra de Deus é a luz que vai nos dirigir no caminho da vida. A palavra instrui as nossas ações, o nosso modo de vida, o nosso modo de ser, o nosso modo de pensar e de agir. A palavra ilumina em lugar escuro. Lugar escuro está falando momentos de pecados, momentos tenebrosos, momentos de dificuldades. São momentos escuros que nós passamos na vida, e a palavra de Deus nos ilumina para que nós possamos passar sem sermos abalados por esses momentos escuros da vida. A palavra ilumina o caminho da vida eterna. Nós estamos caminhando para o céu, nós queremos chegar no céu, nós aguardamos o arrebatamento de Cristo, a ressurreição dos mortos, então nós precisamos da palavra de Deus, que ela nos guia pelo caminho da vida eterna. João capítulo 8, versículo 2 nos diz que Jesus é a luz do mundo. O mundo está em trevas, na treva do engano, nas trevas do pecado, nas trevas da angústia, nas trevas dos caminhos de morte. O homem sem Deus, ele está caminhando para a destruição. Então, a palavra de Deus nos ensina que Jesus é a luz do mundo. Aquele que olha para Jesus não será confundido. Efésios 5:8, a igreja também é luz. Assim como Jesus é a luz do mundo, ele diz: vós sois a luz do mundo. A igreja, ela é luz. Aqueles que olham para nós, eles têm que encontrar Cristo. Aqueles que olham para nós têm que encontrar o caminho da salvação. Por isso nós também, você e eu, somos luzes para aqueles que estão caminhando nas trevas. Os seguidores de Cristo guiam outros até Jesus. Quando nós evangelizamos, quando nós anunciamos o Evangelho, quando nós pregamos a palavra, quando nós fazemos o trabalho do Senhor, outros sairão das trevas e passarão a seguir a luz do mundo, que é o próprio Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus, ela é imutável. A palavra de Deus não muda. O mundo muda, nós mudamos, a sociedade muda, mas a palavra sempre é a mesma. Ela é a verdade absoluta de Deus. Ela é inerrante, ela é infalível e ela é inspirada, a palavra de Deus. 2 Pedro 1:21, a palavra de Deus é a nossa autoridade de fé e prática. Então nós temos a lei dos homens, nós temos as normas e regras da sociedade e também das empresas. Mas acima dessas normas e regras e leis está a palavra de Deus, que nos guia em todas as coisas. A palavra de Deus, ela guia os nossos pensamentos, a palavra de Deus guia os nossos desejos, a palavra de Deus guia as nossas ações. Tudo em nós é pautado pelo que ensina a palavra de Deus, para que nós sejamos chamados famílias de Jesus. Família de Jesus é todos aqueles que praticam a palavra de Jesus. Nós cremos que a Bíblia, ela não erra e ela não falha. A Bíblia, ela anuncia hoje o que vai acontecer amanhã. A Bíblia é a verdade em todos os tempos. Então, quando nós temos a Bíblia como a verdade absoluta, nós estamos seguindo a vontade de Deus e nós estamos seguindo a palavra de Jesus Cristo. Por isso, não podemos afastar de nós a palavra de Deus. A humanidade evoluiu, mas o problema do homem continua sendo o mesmo. A humanidade evoluiu na medicina,
A humanidade evoluiu na ciência, em todas as coisas, mas o problema do ser humano continua sendo o mesmo. A mentira, o roubo, a maldade, a iniquidade, a impiedade, a falsidade, tudo que não presta. É o mesmo problema dos homens de 4.000 anos atrás. Sendo a palavra de Deus a verdade, ela serve tanto para o homem do passado como para o homem do presente. Em Marcos capítulo 13, 31, a palavra do Senhor continua para sempre. Passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor nunca hão de passar. Isaías 55:11 nos ensina que a palavra do Senhor ela será cumprida. A palavra do Senhor será cumprida cabalmente, no sentido do final de todas as coisas, no sentido da vinda de Jesus, no sentido do arrebatamento da igreja, no sentido das grandes catástrofes que estão acontecendo na terra. A palavra do Senhor cumprirá. Aquilo para o qual ela foi lançada será cumprido cabalmente, em nome de Jesus. A pós-modernidade, que é a era que nós vivemos agora, ela mudou a humanidade, ela mudou os pensamentos, as ações, os costumes, a atitude das pessoas, né? A pós-modernidade onde nós vivemos, o mundo ele é hoje regulado pela era da informação, né? Hoje é o dinheiro que move o mundo. Hoje nós temos um mundo industrializado. Então, na pós-modernidade, o mundo mudou, mas a palavra de Deus não mudou, ela continua sendo a mesma. O homem regrediu na sabedoria quanto à Bíblia Sagrada. Ele regrediu quanto ao conhecimento de Deus. O homem, ele quer viver sem Deus, sem Bíblia, sem regras e normas cristãs. O homem quer viver progressivamente no pecado. O homem criou novas formas de pecar. O homem evoluiu nas maneiras de pecar. O pecado se enraizou na sociedade de uma maneira extremamente terrível e triste. O homem ele quer viver progressivamente no pecado, mas Mateus 5:18 nos ensina que a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus nos conduz aos princípios bíblicos. A palavra de Deus nos conduz aos princípios da cristandade. A palavra de Deus nos conduz ao caminho que leva para o céu. A palavra de Deus se cumprirá, querendo ou não, em detalhes, cabalmente. Em Efésios capítulo 2:20, a nossa doutrina ela é ortodoxa. A nossa doutrina ela é firmada estritamente na palavra. Esta é a doutrina ortodoxa. A doutrina ortodoxa é aquela que é apostólica. Ela foi ensinada pelos apóstolos. Então, os novos ensinamentos teológicos que existem nos dias de hoje, muitas vezes estão fora do que ensinaram os apóstolos. A doutrina ortodoxa ela ensina o que ensinaram os profetas do Antigo e do Novo Testamento. Ela é profética. E a doutrina ortodoxa ela é também cristocêntrica. Ela está firmada nas palavras e nos ensinos de Jesus Cristo. Então existe hoje, quando você abre a internet, os primeiros sites que se abrem são de igrejas que não têm a palavra de Deus ortodoxa. Ela não é firmada na doutrina dos apóstolos, dos profetas e de Cristo. Mas são doutrinas também que têm acréscimos de livros de homens, de livros de mulheres, de filosofias, de ideologias. Por isso que você tem que tomar cuidado ao buscar conhecimento na internet, pesquisar na internet, porque você pode estar comendo uma doutrina que não é ortodoxa. A Bíblia nos torna pessoas mais sábias. A Bíblia nos dá crescimento espiritual. O Espírito Santo nos faz crescer quando nós mergulhamos no conhecimento da palavra de Deus. Sabedoria significa conhecimento extenso e profundo de várias coisas ou de uma única coisa. Então aquele que é sábio, ele tem profundo conhecimento em várias coisas. Então ele tem um conhecimento generalizado. E quando a pessoa tem um conhecimento profundo em uma única coisa, então ele tem um conhecimento especializado. O profissional do mundo de hoje, para as empresas, no mundo do trabalho, é o profissional especialista que tem um conhecimento profundo numa área, mas ele deve ser também generalista, ele deve conhecer também várias áreas. Ela indica uma pessoa instruída, uma pessoa que tem conhecimento, mas tem muita gente que é instruída, que tem conhecimento, mas são tolas, são brutas, são repugnantes, são pessoas que estão longe
de poder transmitir a sabedoria que ele tem por causa da maldade que está no seu coração. Mas a sabedoria, além de ser uma pessoa instruída, ela é também uma pessoa ajuizada. Ela é uma pessoa de bom senso, uma pessoa equilibrada, uma pessoa que pondera. E é uma pessoa que é reta, uma pessoa que é justa. E isso daí é que conclui a sabedoria na vida de uma pessoa. Quando esta sabedoria ela é usada para o mal, quando a pessoa tem muito conhecimento, ela é muito instruída, mas é usada para o mal, esta sabedoria ela é chamada de astúcia maligna, ela é chamada de esperteza diabólica, ela é chamada de manha, né? Manha, aquela pessoa que ela é perversa, maligna e iníqua. Ela tem conhecimento, tem instrução, mas só para o mal. Então isso daí é o que resume o nosso dicionário. Agora nós vamos ao que diz a Bíblia Sagrada, que vai nos mergulhar um pouquinho mais sobre o que é sabedoria. A sabedoria é aplicar bem o conhecimento, né? Tem gente que ele tem muito conhecimento, mas ele não consegue aplicar aquele conhecimento. Então quando ele tem sabedoria, ele consegue adquirir conhecimento, ela consegue aplicar esse conhecimento, ele consegue fazer alguma coisa com esse conhecimento. Então na Bíblia, sabedoria ela tem um sentido de habilidade, a pessoa que tem experiência, né? Qualidade de quem é sábio, e o conhecimento da verdade com as experiências do dia a dia. Então a sabedoria ela alia o conhecimento e a experiência para que se torne uma prática no dia a dia da nossa vida. Provérbios capítulo 4, do versículo 5 ao 8, nós vamos aprender que ela deve ser adquirida nas áreas da vida. E conforme você vai crescendo, vai se envolvendo com a vida e vai aprendendo novas coisas, você vai adquirindo conhecimento. Quando você coloca em prática, você está aplicando a sabedoria. Provérbios 3 e 7, se adquire a sabedoria temendo a Deus e se apartando do mal. Então aquele que ele adquire a sabedoria maligna, perversa e iníqua, ele está afastado de Deus. Mas aquele que adquire a sabedoria santa, a sabedoria boa para a sociedade, para a família, é este que se aparta do mal. Tiago, capítulo 3 e 15, nos ensina acerca de 4 tipos de sabedorias. Ela fala sobre a sabedoria terrena. Sobre a sabedoria terrena eu posso comparar ela com a sabedoria secular. Aquela sabedoria que você aprende nos livros, a sabedoria que você aprende na escola, a sabedoria acadêmica. E também a sabedoria animal. O que eu posso dizer sobre a sabedoria animal é que o animal ele vive por instinto. Então o homem que ele faz uso de bebida alcoólica e se embriaga, ele vive por instintos. Então ele não refreia os seus instintos mais baixos, mais subhumanos. Ele se torna agressivo, mau, invejoso, soberbo, iracundo. O homem que faz uso de drogas, ele não refreia os seus instintos. Ele faz aquilo que dá vontade. Ele tem vontade de roubar, rouba, tem vontade de matar, mata, tem vontade de agredir, ele agride, ele vive por instintos. Também a sabedoria diabólica. Você vê, por exemplo, alguns assaltos a bancos. Esses partidos criminosos se utilizam de engenharia, contabilidade e vários conhecimentos, até administração, para cavar um túnel, para ventilar o túnel, para transmitir eletricidade dentro daquele túnel, para chegar até ao cofre do banco para roubar. Então você vê que são pessoas que têm conhecimento e que têm sabedoria, só que é uma sabedoria diabólica. Então a sabedoria diabólica é para transmitir o mal, é para fazer o mal, pela televisão, pelo teatro, pelo cinema, pelos livros, pela internet e também no boca a boca. Ela só transmite coisas para praticar a perversidade. E nós temos também a sabedoria que vem do alto. A sabedoria que vem do alto, quando Tiago 3,15, a partir do versículo 15 nos fala, é a sabedoria que vem de Deus, é a sabedoria que vem de Cristo, é a sabedoria que vem do Espírito Santo. Ela promove saúde, ela promove paz, ela promove alegria, ela promove santidade, ela promove graça, ela promove salvação, libertação espiritual. A sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que vem do alto, na sabedoria secular,
na sabedoria terrena, ela potencializa. Por exemplo, aconteceu com Moisés, que era formado em toda a sabedoria do Egito, e o Espírito Santo potencializou nele, e ele construiu uma nação. Ele tirou 2 milhões de pessoas do Egito, e ele construiu uma nação no deserto. Sabedoria, por exemplo, do apóstolo Paulo, que foi adquirida em Tarso, que era uma cidade universitária, e que também foi concluída em Jerusalém, onde ele adquiriu a sabedoria dos hebreus, dos judeus. Toda essa sabedoria secular, terrena, humana que ele adquiriu, foi potencializada para ele estruturar a igreja, ensinar a igreja, organizar a igreja, pregar o evangelho no mundo inteiro. A sabedoria de Deus pode potencializar o seu conhecimento secular, aquilo que você aprende na escola e na faculdade. Quanto à sabedoria animal, aquele homem perverso, maligno, que vive na bebedeira, nas drogas, que é iracundo, briguento, nervoso, irado, a ponto de praticar mal, que não consegue controlar os seus instintos, que vive de acordo com os seus instintos, esse homem aí, quando chega a sabedoria do alto na vida dele, essa sabedoria animal, ela é anulada, ela é retirada. O homem passa a controlar os seus instintos. Quando a sabedoria do alto ela chega no homem, que é controlado pela sabedoria diabólica, perversa, maligna, para cometer só o que não presta, essa sabedoria é expulsa, essa sabedoria é anulada, sabedoria é retirada desse homem, e a sabedoria do Espírito Santo, ela enche esse homem da graça, da misericórdia e da paz de Deus. Então nós devemos buscar a sabedoria do alto, a sabedoria que vem de Deus. Deus, ele é a fonte da sabedoria. Deus, ele tem a sabedoria infinita. A sabedoria, ele é um atributo de Deus, de acordo com Daniel 2:20 e Romanos 16:27. Então, a sabedoria de Deus, ele é um atributo exclusivo de Deus, que é comunicado ao homem. Ele nos dá uma porcentagem, uma porção também da sua sabedoria. Provérbios 2:6, Efésios 1:16-17, Deus dá sabedoria pelo Espírito Santo. Então nós devemos orar, buscar, jejuar, para que o Espírito Santo nos encha de sabedoria. A sabedoria divina, ela é inesgotável, ela é infinita, não tem fim. Deus, ele é eterno, e a sua sabedoria também é infinita e também é eterna. A sabedoria de Deus, ela é inescrutável, quer dizer, ela não pode ser investigada. Os homens que não têm um perfeito conhecimento de Deus procuram explicar a sabedoria divina, mas não tem como explicar, porque ela não tem como ser investigada. Ela não tem como ser 100% conhecida pelo homem, porque Deus, ele é infinito, o homem é finito. Deus é imortal, o homem é mortal. 1 Coríntios 2:6-7, a sabedoria Deus ordenou antes dos séculos à igreja. Antes da fundação de todas as coisas, na eternidade, Deus, ele já tinha ordenado a sabedoria à igreja, a você e a mim. 1 Coríntios 1:24 vai nos dizer e nos ensinar que Jesus Cristo, ele é a sabedoria. Jesus Cristo, ele é o poder de Deus e ele é a sabedoria de Deus. Por isso que a sabedoria foi ordenada já na eternidade, antes de todos os séculos. O temor é o princípio da sabedoria. Então, para adquirir a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus, é preciso ter temor de Deus. Provérbios 1:7, Salmo 111, versículo 10, ele atesta esta verdade. Só recebe sabedoria quem teme a Deus. Em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12, onde está ali o Shema Israel, temer a Deus é adorar a Deus. Aquele que adora a Deus, ele tem temor de Deus no coração. Temer a Deus é honrar a Deus. Aquele que honra a Deus, ele tem temor de Deus no coração. Temer a Deus é reverenciar a Deus. Aquele que reverencia a Deus, ele tem temor de Deus no coração. Então, temor não é sentir medo de Deus, não é sentir pavor de Deus e ter aquela sensação de que a qualquer momento Deus o destruirá. Temer a Deus é adorar, honrar e reverenciá-lo. Romanos 12, versículo 1 e 2, o temor produz entendimento para cultuar a Deus, para servir a Deus, para fazer a obra de Deus e para se santificar-se para Deus.
podemos estender também para o viver material, para o viver espiritual e para o viver humano. Em todas as áreas da nossa vida nós devemos temer a Deus. Efésios 5,15 vai nos ensinar que a sabedoria evita que o homem seja um nécio. Nécio significa tolo, estúpido, ignorante. É isso que significa a palavra nécio. Você pode ver lá no seu dicionário se você tiver um. Então no Salmo 14, versículo 1, o nécio, ele diz no seu coração que não há Deus, por isso ele abomina e peca. Então ele diz, não há Deus, então eu posso pecar, eu posso fazer injustiça, eu posso roubar, posso matar, posso fazer o que eu quiser de mal e de ruim nessa vida. Mas essa questão de que não há Deus é uma mentira que o diabo plantou no coração do nécio. Somente os nécios, os tolos ou os nécios que têm esse pensamento. Então o tolo ou nécio é aquele que rejeita a sabedoria que vem de Deus. Ele resiste à sabedoria que vem de Deus e ele não crê na sabedoria que vem de Deus. Por isso ele é um homem carnal, iníquo e ímpio. Então esse é o tolo e esse é o nécio. Ele rejeita, quando a palavra de Deus vem claramente a ele, fala no seu coração, ele rejeita, ele não obedece. E ele resiste, porque ele faz de tudo para que esta palavra de Deus não seja propagada, para que os cristãos sejam silenciados. E ele não crê, ele não acredita. Quando você fala para uma pessoa que leva uma ideologia, uma filosofia antibíblica, anticristã, sobre a palavra de Deus, ele diz, eu não creio na Bíblia e nem no ensino da Bíblia e não creio também em Jesus Cristo. Então ele não crê, por isso ele é carnal, ímpio e maligno. Vamos falar um pouco agora sobre os benefícios da palavra. Salmo 119, do 98 ao 100, meditar na palavra nos torna mais sábios. Isso nós já vimos, estamos revendo novamente, para que você memorize isso na sua cabeça e passe isso para a sua classe. Meditar significa pensar muito sobre algo. Aquele que pensa, se debruça sobre a palavra de Deus. Aquele que reflete sobre a palavra de Deus. Ele pensa, mas ele também faz reflexões. E é aquele que estuda profundamente a palavra de Deus, aquele que analisa a palavra de Deus, faz comparações, e aquele que considera a palavra de Deus. E em Provérbios capítulo 9, versículo 12, nós vamos aprender que ser sábio para não ser escarnecedor. Tem pessoas que ele escarnece da Bíblia. Escarnecedor é aquele que zomba, aquele que fala mal, aquele que murmura contra, aquele que faz até piada de mau gosto. Então aquele que não tem conhecimento da palavra, que não medita na palavra, ele se torna um escarnecedor da palavra. Tudo que as pessoas falarem mal da palavra de Deus, ele acredita, ele concorda e ele passa para frente. Em Provérbios 10 e 14, para não ser um tolo em ruína. Aquele que não busca a palavra, não guarda a palavra, não pratica a palavra, a sua vida espiritual vai à ruína. Ele se torna um tolo, caindo pela ribanceira, descendo pelo morro abaixo e caindo no abismo, na poça, na lama. Ele entra em ruína. Provérbios 19:8, quem obtém sabedoria, ele ama a si mesmo. Então quem busca a sabedoria de Deus é aquele que ele ama a si mesmo. Aquele que quer crescer espiritualmente, aquele que está em busca de Deus, aquele que deseja a salvação e a vida eterna. Em Provérbios 4 e 7 nós vamos aprender que devemos empregar tudo para adquirir sabedoria e entendimento. Então nós devemos empregar o nosso tempo, empregar a nossa oração, empregar a nossa mente, empregar a nossa vida, para que nós busquemos a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que vem do alto. E Deus vai abençoar a sua vida. Em Provérbios capítulo 29, versículo 11, nós também aprendemos que o tolo ele revela o seu pensamento, porém o sábio guarda. Isso daí está nos falando sobre que o tolo ele fala demais, ele fala pelos cotovelos, ele fala do que entende, do que não entende, do que ouve e não sabe se é verdade, do que viu, mas não teve compreensão direito. Então, tolo é aquele que tem a boca aberta, a língua solta e fala demais. Provérbios 29:11. Então, isso daí está falando que, quando você medita na palavra de Deus, você aprende a ter controle próprio, a controlar a sua língua, controlar a sua fala, controlar o seu pensamento, a controlar aquilo que você vê, aquilo que você ouve e aquilo que você diz. Isso é a importância de meditar na palavra do Senhor.
Meus amados e queridos irmãos, agora nós estamos indo para o tópico 3, onde nós vamos falar sobre a Bíblia e a prudência para a vida. Prudência significa, nos nossos dicionários, virtude que faz prever e procura evitar as inconveniências e os perigos. Então, a virtude, ela faz nos prever aquilo que vai dar errado. Então, na administração, quem estuda administração sabe que aquilo que pode dar errado, um dia vai dar errado. Então, se você é prudente, você vai se precaver para anular, para que aquilo não dê errado. Você vai tomar ações que vão evitar que um dia aquilo que pode dar errado não venha a acontecer. E se por acaso acontecer, você saiba como resolver. Isto aí é prudência para o futuro. Também é cautela e precaução. Aquele que é cauteloso, aquele que tem precaução, é aquele que é cuidadoso com as coisas. Ele é cuidadoso com o dinheiro, cuidadoso com a saúde, cuidadoso com a família, cuidadoso com a igreja, cuidadoso com a salvação, cuidadoso com a vida espiritual. É o homem que é cauteloso e precavido. Então, aquele que é prudente, ele tem calma para solucionar problemas, ele tem ponderação, ele ouve as mais diversas opiniões para tomar uma decisão, ele é sensato, um estourado que fica rasgando a roupa e puxando os cabelos na hora dos problemas, fazendo escândalo, né? Aquele desespero. Mas é um homem paciente, uma mulher paciente. Na hora de tratar assuntos delicados, ele sabe usar prudência. Prudência e sabedoria é bom em qualquer situação. Conceito de prudência na Bíblia agora é uma pessoa sensata, uma pessoa equilibrada, uma pessoa centrada, que não se desespera. Provérbios capítulo 14, 8 diz que o prudente, ele entende o seu caminho. Ele sabe para onde ele vai, ele tem visão de futuro, ele tem uma missão para realizar, ele sabe o que ele vai fazer e o que ele busca na vida, porque ele também tem a sabedoria do alto. Deus dá direção à sua vida. Provérbios 15, 18, que não se ira e evita a contenda. Você pode ver que as pessoas que não são prudentes geralmente estão envolvidas em confusão. É no trabalho, é na família, é na igreja. Ele facilmente se envolve em confusão porque ele não tem prudência. Aquilo que ele ouve, ele solta, ele fala qualquer coisa a qualquer pessoa sem antes pensar. É a pessoa que tem um nervo na flor da pele. E ele ainda diz que tem um gênio forte. Isso não é gênio forte, é gênio fraco, porque a pessoa não controla os seus instintos. Então, em Provérbios 15, 5, nós aprendemos que é aquele também que aceita a repreensão. Nós vivemos num mundo que as pessoas não querem ser repreendidas. No mundo corporativo, nas instituições, para quem estuda administração sabe, que é necessário ouvir o feedback. O feedback, ele é um retorno. Ele pode ser uma repreensão, ele pode ser uma exortação, ele pode ser um aconselhamento para que a pessoa volte para o caminho certo. Então, aquele que rejeita a repreensão, ele não é prudente. Na Bíblia NVI, em Provérbios 16 e 21, fala com equilíbrio para ensinar. Então, o prudente, ele tem equilíbrio para ensinar, ele tem equilíbrio para aconselhar, ele tem equilíbrio para repreender, ele tem equilíbrio para falar com as pessoas. Então, por isso que é importante ser prudente segundo a palavra de Deus. Também nós aprendemos na palavra de Deus que prudência, ela é uma sabedoria ativa e prática para fazer alguma coisa. Então, aquele que é prudente, ele tem sabedoria e capacidade para realizar, para cumprir tarefas, para fazer coisas. Então, é necessário ser prudente. Em Lucas 1,17, João, por exemplo, ele convertia os rebeldes à prudência. As pessoas iam até o Rio Jordão para ouvir a pregação de João, eram convencidos por Deus e batizavam-se no Rio Jordão. Isso é prudência, capacidade para fazer coisas. Efésios capítulo 1, versículos 7 e 8, nós vamos aprender que Jesus nos fez agradáveis em Deus. Então Jesus Cristo pegou aquele que não valia nada e fez ele ser uma pessoa agradável para Deus. Jesus também nos redimiu pelo seu sangue, pela sua morte. Foi algo que Jesus Cristo fez por nós. Prudentemente, ele entregou a sua vida, morreu por nós, para que nós sejamos salvos. E também Jesus Cristo nos deu sabedoria e prudência. Ele era prudente,
ele era sábio e ele transmitiu àqueles que o aceitam como Senhor e Salvador a prudência e a sabedoria também. 1 Coríntios 1,19, Deus está acima da palavra humana. Toda sabedoria humana, toda prudência humana, tudo que o homem faz muito bem, Deus ainda está acima. Então, a falsa sabedoria, um dia ela será aniquilada, ela será destruída. Ela vai um dia ser destruída por Deus. E sem Deus, ninguém consegue ser sábio, ninguém consegue ser prudente. A sabedoria que vem do alto, é a prudência que vem do alto, que nos dá capacidade para servir a Deus, adorar a Deus e viver neste mundo de uma forma alegre, feliz e pacífica. A prudência é um conjunto de ações que evitam atitudes prejudiciais. Então, em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, entre a vida e a morte o prudente escolhe a vida em Deus. Então, o prudente ele vai buscar condições para que ele viva na presença de Deus, para que ele seja salvo em Cristo, para que ele faça a vontade de Deus. Em Lucas capítulo 10 e versículo 42, nós vamos ver que Maria escolheu a melhor parte. Enquanto Jesus Cristo visitava Lázaro, Marta e Maria estavam ali. Enquanto Marta se preocupava como agradar o mestre fazendo várias coisas seculares, Maria sentou aos pés de mestre e começou a absorver a sua palavra. Então aquele que quer prudência e aquele que quer sabedoria, ele deve se achegar aos pés de Cristo para adquirir essas duas coisas. Em Lucas capítulo 1, versículo 17, João Batista pregava para converter os rebeldes à prudência dos justos. Então nós ficamos imaginando o que era a prudência dos justos. Nesse sentido aí, a prudência dos justos era trazer para a presença de Deus aqueles que viviam no caminho da rebeldia. Então aqueles que passam a servir a Deus e passam a viver na presença de Deus, ele está vivendo uma vida com prudência. Então prudência, biblicamente falando, é um ato prudente, é receber Cristo como Salvador. Aceitar Jesus como Salvador, a pessoa está se tornando uma pessoa prudente, porque ele está cuidando da sua vida espiritual. Uma ação prudente é praticar os mandamentos de Jesus Cristo. Quando a pessoa anda na palavra de Deus, cumpre a palavra de Deus e faz a vontade de Deus, ela é uma pessoa biblicamente prudente. É uma pessoa espiritualmente prudente, porque ela está cuidando da sua vida eterna. Outra coisa que nós também aprendemos é que ser prudente é ter a mente de Cristo. Por exemplo, numa situação complicada, ou desagradável, ou perigosa, você vai ponderar e você vai pensar: o que Jesus Cristo faria se ele estivesse no meu lugar? Aí você vai entender o que é a verdadeira vontade de Jesus Cristo naquela situação, naquela atitude que você vai tomar. Isso é ter a mente de Cristo, é pensar como Cristo, falar como Cristo e andar como Cristo. Ser redimido e resgatado pelo sangue de Jesus. Então a pessoa, segundo a palavra de Deus, prudente, é aquela que foi comprada pelo sangue de Jesus. É aquela que se deixou ser achada por Jesus. É aquela que recebeu Jesus Cristo como Salvador na sua vida. É receber a graça de Deus na sua vida e viver na graça de Deus. Então aquele que recebeu a graça de Deus, não rejeitou a graça de Deus e vive na graça de Deus, é a pessoa que é prudente, que está cuidando da sua vida espiritual. É a pessoa que ora, a pessoa que jejua, a pessoa que busca, a pessoa que congrega, a pessoa que serve a Deus, está sendo uma pessoa prudente, porque ela está sendo amigo de Deus. Em Efésios capítulo 1, versículo 9, Deus descobriu-nos o mistério da sua vontade em sabedoria e prudência. Então Deus nos revelou, Deus nos mostrou, Deus nos entregou o mistério da sua vontade. Então fazer a vontade de Deus, ter sabedoria que vem do alto, ter a prudência que vem do Espírito Santo, é realmente fazer a vontade de Deus e andar na presença de Deus. Portanto, a sua vontade, a vontade de Deus, é prudência para viver na verdade de Cristo, sabedoria para andar na verdade de Cristo. É isso biblicamente que quer dizer ser prudente segundo a vontade de Deus. Os benefícios da prudência é o que nós vamos ver agora.
Segundo Provérbios capítulo 12, versículo 16, nós vamos aprender que aquele que é prudente, ele desvia-se do mal e evita os ataques. Então é aquela pessoa que ela evita a confusão, evita a contenda, ela evita os caminhos de morte, ela evita a agressão, ela evita ataques, ela evita a iniquidade e a impiedade que há no coração das pessoas para viverem em confusão, em intriga, em discórdia, em murmurações. Então tudo isso nós evitamos quando nós somos prudentes. Provérbios 12, 23 não glorifica a sua sabedoria. Então aquele que é prudente, ele não fica glorificando-se a si mesmo, ele não fica exaltando a si mesmo. Isto chama-se jactância, né? O apóstolo Paulo, ele dizia para nós evitarmos a jactância. Então aquela pessoa, eu sou sábio, eu sou sabido, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Então isso daí não provém de Deus e não provém de uma pessoa prudente. Agora o tolo, ele elogia-se a si mesmo. É o tolo que fica dizendo aquilo que ele é, aquilo que ele pode, ele faz e acontece, etc e tal. Então isso não provém de Deus. Provérbios 13:16, ele diz que um dos benefícios da prudência é a tomada de decisões. Aquele que é prudente, segundo a Bíblia nos ensina, ele tem capacidade para tomar decisões. E quantas decisões nós não temos que tomar no dia a dia? Em que emprego eu vou trabalhar, que profissão que eu vou ter, com quem que eu vou casar, quando que eu vou viajar, em que igreja que eu vou congregar, quando eu vou me batizar nas águas e etc e tal, né? Então, para você tomar as decisões dessa vida, você precisa da prudência e da sabedoria que vem de Deus. Provérbios 14, versículo 15 nos ensina que alguns acreditam em tudo. O tolo acredita em tudo. Tudo que ele ouve, tudo que ele não vê perfeitamente, tudo que falam, ele vai acreditando. Ele acredita no que fala os livros, no que fala a televisão, no que fala a internet. E realmente o cristão, ele tem que ser atualizado. Ele tem que saber o que acontece na política, na ciência, na educação, na segurança, na área hospitalar, na igreja, no sentido teológico. Em todas as áreas humanas o cristão tem que ser atualizado. O cristão, principalmente aquele que ensina, aquele que prega, não pode ser desatualizado. Mas ele também tem que filtrar, ele tem que ver aonde que ele pode acreditar e aonde ele não pode acreditar e aquilo que ele pode passar para frente. Então o prudente, ele atenta e ele analisa todas as coisas. Ele come o peixe, mas ele não engole os espinhos. Ele faz separação. Ele não é influenciado pelo que fala a mídia, pelo que falam as pessoas, mas ele pondera, ele analisa, ele pensa para depois ele comparar com os ensinos bíblicos para depois ele acreditar ou passar para alguém mais. Provérbios 22:3, o prudente, ele prevê e evita o mal. A pessoa que passa por um lugar onde há assalto e roubo, ele não está sendo prudente. A pessoa que trabalha numa empresa que ela produz conteúdos ou produtos, alguma coisa que é anticristão, ele não é prudente. A pessoa que ela se entrega aos vícios, às drogas, ele não está sendo prudente. Aquele que põe a sua vida em risco, a sua família em risco, ele não está sendo prudente. Às vezes o prudente acaba sendo até chato, porque as pessoas naquela desejo de se alegrar, de se divertir, de curtir a vida, etc e tal, acaba deixando de ser prudente. E se tem um prudente no meio, ele acaba sendo mal visto, porque ele está sempre tomando cuidado com todas as coisas. Mas é importante ser prudente, que evita muitos choros no futuro. Mateus 7:24, o prudente, ele está sempre pronto para praticar a palavra de Deus. Ele pratica a palavra de Deus. Ele tem desejo em fazer a vontade de Deus. E quando ele resvala em alguma coisa contra a palavra de Deus, ele se entristece, ele vai orar e ele busca perdão. O prudente é aquele que cuida dos seus deveres. Ele é cumpridor dos seus deveres. Ele não pode ser aquele tipo de pessoa que compra e não paga. A pessoa que tem o nome sujo na praça. A pessoa que pega emprestado e não devolve. A pessoa que não cumpre as suas responsabilidades. Ele tem que ser adulto. Ele não pode ser infantil. Ele tem que cuidar com as suas responsabilidades, porque um dia ele será cobrado. Ele tem que dar bom testemunho da igreja e do nome de Cristo.
Ele não pode ser uma pedra no caminho dos outros. O prudente, ele cuida também da sua vida espiritual. Ele sabe que ele precisa orar, que ele precisa louvar, que ele precisa congregar, que ele precisa contribuir, que ele precisa buscar a Deus, que ele precisa servir a Deus. Ele cuida da vida espiritual. E o prudente também, ele renova-se no poder do Espírito Santo. Aquele que é prudente, ele consegue saber quando ele está fraco espiritualmente, quando o seu nível espiritual está baixo. Ele consegue perceber quando ele não sente mais a presença de Deus, quando ele não sente satisfação em servir a Deus, quando ele não sente alegria em louvar ao Senhor. Quando ele chega nessa situação, ele corre para a oração, ele corre para o louvor, ele corre para a adoração, ele busca a presença de Deus, ele procura estar próximo de pessoas que estão avivadas espiritualmente para que a sua vida também seja renovada pelo Espírito Santo de Deus. Isso é prudência. Efésios capítulo 5, versículo 15 está escrito: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, quer dizer tolo, mas como sábios. Como vimos, nécios e tolo significa ignorante, estúpido, aquele que rejeita a sabedoria e o conhecimento. Então nós vamos ver agora alguns vícios, algumas más atitudes, como identificar ou como se identificar quando estamos sendo nécios ou tolos. Provérbios 23:9 nos ensina que o tolo despreza as palavras sábias. O tolo, ele despreza os bons conselhos. O tolo, ele despreza o aconselhamento. O tolo, ele despreza a repreensão. O tolo não gosta de culto de ensino. O tolo não gosta de escola bíblica dominical. O tolo não gosta de seminário bíblico. O tolo, ele despreza tudo o que está relacionado ao ensino da palavra de Deus. Provérbios 17:24, o tolo não tem objetivo, ele não olha para o futuro. O seu olhar é vago, é perdido. Ele não se preocupa com o dia de amanhã, ele vive só o dia de hoje. Ele não pensa que amanhã ele precisa pagar, ele precisa comprar, ele precisa trabalhar, né? Que amanhã podem vir crises políticas, crises financeiras. Não, ele vive hoje como se não existisse o amanhã. Nós temos que aguardar a vinda de Cristo e temos que nos preocupar com o dia de amanhã. Então é aquele que é esbanjador, gastador, aquele que não está nem aí, né, para o que vai lhe acontecer no futuro. Em Provérbios capítulo 21, versículo 20, diz exatamente isso, que o tolo, ele é esbanjador e gastador. Então ele compra aquilo que não precisa com o dinheiro que ele não tem, e amanhã ele está devendo. Então é a pessoa que hoje, quando ele pega o salário, ele senta o pau no salário, torra todo o salário. Ele não reserva um pouco para o amanhã. E quando chega o amanhã, ele está totalmente apertado, angustiado, nervoso, às vezes nem dorme direito. Então ele precisa tomar cuidado com a sua saúde no futuro, com o seu dinheiro no futuro, com seus filhos no futuro, com a sua velhice no futuro. Então o tolo, ele não é prudente, porque ele vive hoje e não se preocupa com o amanhã. É a Bíblia que está dizendo. Provérbios capítulo 8, versículo 5, nos ensina que o tolo tem um coração insensato. O coração dele é desequilibrado. Ele é soberbo, ele é iracundo, ele é nervoso, ele é agitado, ele é atrapalhado. Então ele não sabe ser uma pessoa equilibrada, centrada e sensata. Em Provérbios 10:23, o tolo, ele é maldoso e desordeiro. Você pode prestar atenção que pessoas que andam em contenda, confusão, disse-me-disse, murmuração, intriga, discórdias, problemas, panelinhas, nesse tipo de coisa aí, são pessoas tolas. São pessoas que não são prudentes, que não guardam a palavra do Senhor. Vivem criando contendas. É no trabalho, é na família, é com os vizinhos, é na igreja. Em todo lugar onde ele chega, ele espalha a brasa da contenda. Aí quando você vê tudo incendiado, você pode saber que ele passou por ali. Provérbios capítulo 15 e versículo 20 diz que o tolo despreza os pais. Provérbios capítulo 10, versículo 1 diz que o tolo entristece os pais. Então aquele que a sua vida é somente para semear o mal, para causar iniquidade, para trazer problemas, que se mete em confusão,
que está mergulhado nos vícios da bebida, que está mergulhado nos vícios das drogas, aquele filho que ele sai para matar, roubar e destruir, são pessoas que entristecem os seus pais, são pessoas que desprezam seus pais. Aquele que ele considera e honra os seus pais, ele vai fazer de tudo para que seus pais fiquem alegres. Agora, qual é o pai que vai ficar alegre quando o filho está atrás das grades? Quando o filho está caído na calçada embriagado? Quando o filho está lá na Cracolândia, ou ele desaparece de casa, não dá satisfação aos pais? Então esse é o tipo do tolo que a Bíblia fala. O que a Bíblia diz mais sobre o tolo, em Provérbios 17:12, que o tolo deve ser evitado. Se você tem comunhão com o tolo, convive com o tolo, e você anda nos caminhos do tolo, você vai ser um tolo também. E todos os problemas que ele causar vai cair em cima de você também. E Provérbios capítulo 14:16 diz que o tolo se mete em confusão. Ele se intromete no assunto dos outros, ele fala demais, ele só causa problema. Por isso que a Bíblia nos alerta, né, que o tolo também só vive se metendo em confusão. Se você andar junto, você também vai se tornar um tolo e vai estar metido em confusão. Provérbios capítulo 1, versículo 32 e 33, ele diz que o erro do tolo o matará. Isso é um caso muito sério, porque aquele que anda em alta velocidade, não respeita os limites da velocidade, é um tolo que um dia pode morrer. Aquele que não respeita as regras de segurança, contra incêndio, contra acidente, contra incidente, contra tantas coisas, amanhã o acidente pode ser contra ele e contra alguém da família dele. E esse acidente pode matá-lo. Aquele que se entrega à bebida alcoólica, ele está sendo tolo, porque a bebida um dia o matará. Aquele que é descontrolado, que se entrega para as drogas, a droga um dia o matará. Aquele que se envolve com pessoas envolvidas em criminalidade, um dia ele vai morrer na criminalidade. Então todas as atitudes do tolo um dia o levarão para o caminho da morte. Aquele que é briguento, valentão, soberbo, iracundo, quer levar tudo no peito, um dia ele vai morrer por causa da sua valentia, por causa da sua soberba, por causa das suas confusões, das suas brigas. Então isso daí é tolice. Mas neste mesmo versículo, Provérbios capítulo 1, versículos 32 e 33, nos alerta que o sábio estará em segurança e livra-se do mal. Então aquele que é sábio, ele evita a morte, ele evita o acidente, ele evita a enfermidade, ele evita coisas que podem destruí-lo. Então isso é a sabedoria que a palavra de Deus nos ensina. E se por uma eventualidade alguma coisa possa lhe ocorrer ou lhe acontecer que seja de mal para ele nessa vida, nós temos um Deus que nos coloca em segurança, um Deus que nos ajuda a passar pelas crises, dificuldades e problemas. Por isso que esse versículo diz que o sábio estará em segurança e livre do mal. Em Tiago capítulo 1, versículo 5, a seguir, nós veremos a sabedoria que vem de Deus. Então o Tiago, quando ele escreve a sua epístola, ele nos ensina que a sabedoria que vem do alto, que vem de Deus, ela é pura. Quer dizer que ela não é mundana, ela não é ímpia, ela não é iníqua, ela não é mundana, ela não provém de pessoas que praticam a maldade, mas ela provém de Deus. Então ela é pura, ela é santa. A sabedoria que vem do alto, ela é pacífica, quer dizer, ela não traz contenda, ela não traz confusão, ela nos impede de que nós entremos em conflitos, porque ela é uma sabedoria que vem de Deus. Ela nos ensina o que devemos falar, o que devemos ouvir e como devemos agir para não entrar em questões conflituosas, em problemas e dificuldades. A sabedoria que vem do alto, ela é moderada, ela é sóbria, ela é equilibrada. A pessoa que não é moderada, tudo ela faz com exagero. Ela fala com exagero, ela mente com exagero, ela bebe com exagero, se droga com exagero, briga com exagero, xinga com exagero, tudo é exagerado na vida dele. Isso aí vai lhe causar problema. Então a sabedoria que vem de Deus, ela é moderada, ela tem moderação. A sabedoria que vem de Deus, ela é cheia de misericórdia. Aquele que é misericordioso é justamente aquele
que se preocupa com as pessoas, que ora pelas pessoas, que ajuda as pessoas, que tem amor por aquele que sofre. Isto é ser misericordioso, até mesmo com seus inimigos. Então, aquele que é misericordioso, ele está sempre edificando outras pessoas. A sabedoria que vem do alto, ela é imparcial. A sabedoria que vem de Deus, ela é imparcial. Quer dizer, ela não é injusta, mas ela é justa. Aquele que gosta de normas, aquele que gosta de regras, aquele que gosta da palavra, aquele que gosta de andar reto, este tem a sabedoria que vem do alto. Então, quando nós andamos ordenadamente diante de Deus, nós temos aliança com Deus, nós temos compromisso com Deus, e a Bíblia, a palavra de Deus, está dentro de nós. É isso que significa aquele que é justo, que foi justificado no sangue de Jesus, que foi justificado pelo Espírito Santo de Deus, que foi justificado quando aceitou Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. A sabedoria do alto, ela também é sem hipocrisia. Ela não é falsa e ela é verdadeira. Glórias a Deus. Então, aquele que anda na mentira, na falsidade, na hipocrisia, aquele que não se pode confiar nele, ele não tem a sabedoria que vem de Deus. Mas a sabedoria que vem do alto, ele faz com que as suas palavras sejam verdadeiras, as suas ações sejam verdadeiras, o seu modo de vida seja reto. Ele faz tudo para andar direito, porque é assim que agrada a Deus, porque é assim que agrada a Cristo, porque é assim que nós temos o Espírito Santo na nossa vida, que nós não cometemos agravos ao Espírito Santo. Assim é que nós não apagamos a chama do Espírito Santo em nossas vidas. Então, a sabedoria que vem do alto é a sabedoria que rege a igreja, é a sabedoria que rege os crentes, porque ela foi dada por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus por terminarmos mais uma videoaula em nome de Jesus. Nosso objetivo é te ajudar, servindo cada vez melhor a Igreja de Cristo. Se você gostou do conteúdo, então nos ajude a crescer este canal. Não esqueça de se inscrever no canal, a deixar o seu clique no gostei, a comentar algo na descrição do vídeo, como o seu nome ou a cidade onde você mora, o estado onde você nasceu, e a compartilhar com a sua igreja. Estas ações ajudam a crescer o canal e você estará ajudando outras pessoas que precisam deste mesmo conteúdo e que se interessam pela nossa Escola Bíblica Dominical. Ficaremos eternamente agradecidos em nome de Jesus. Te aguardo aqui na Rádio Evangélica Galileia. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre. E até lá, se Deus assim permitir.